Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam mais esse áudio. A nossa busca é uma busca das mais legítimas que pode haver. É a busca pela restauração de uma família, de um lar, de um casamento. É claro que Deus ele se agrada do nosso comprometimento, do nosso interesse e dedicação para alcançar a restauração. Mas Deus não quer só nos abençoar com uma restauração familiar. Nós devemos ler o deserto e entender ele como uma porta de entrada para um outro ambiente, para uma nova dimensão dentro daquilo que é a nossa relação com Deus. O mundo espiritual que nós tanto falamos, onde o adversário ele influencia a vida do seu marido e da sua esposa, onde as nossas orações têm por alvo esse mundo espiritual, ele é regido por regras, por normas, aquilo que nós chamamos de princípios espirituais. São diversos os princípios espirituais. E cumprindo esses princípios, nós conseguimos alterar significativamente a nossa vida cotidiana. Eu vou contar para vocês uma história. Eu, quanto tesoureiro da minha igreja durante alguns anos, eu observei que as pessoas que eram mais fiéis às ofertas e os dízimos eram as pessoas que eram mais bem-sucedidas. E isso me causava uma certa curiosidade, porque as pessoas que recebiam mais, que possuíam um rendimento muito maior, elas tinham um interesse em entregar o dízimo, elas tinham uma urgência, elas davam uma urgência, essa é a palavra correta, para poder entregar o dízimo, devolver aquilo que era parte do Senhor. Eu vou relatar para vocês a situação de dois varões. Tinha dois homens lá na minha igreja e eles eram dois empresários. E eles praticamente todo mês, quando começava o mês, eles pegavam seu dízimo e vinham até mim para entregar o dízimo, para que depois eu destinasse esse dízimo à igreja. E era interessante porque eles praticamente brigavam, entre aspas, eles competiam entre si para ver quem entregou primeiro. E um perguntava sempre do outro, querendo saber se o outro já tinha entregue o dízimo antes dele ou se ele estava sendo o primeiro da igreja a entregar. E eu achava aquilo muito curioso. E eu observei, não à toa, a vida deles era uma vida muito próspera. Eles tinham o seguinte entendimento, os dois tinham, embora eles não tivessem nunca relatado juntos isso para mim, eles diziam separados, que a primeira coisa que eles faziam quando recebiam era entregar as ofertas, o dízimo, porque com aquilo eles sabiam que Deus prosperaria todo o restante. Então eles não davam o resto, eles davam a primícia, a primeira parte daquilo que eles tinham. E sobre isso que eu queria falar, irmãos. Primícias é um dos princípios mais profundos do mundo espiritual. Quando Israel está para tomar a cidade de Jericó, Deus dá a seguinte ordem para Josué, que quando eles conquistassem aquela cidade, eles não lançassem mão dos despojos daquela cidade, ou seja, tudo aquilo que ficaria na cidade, que normalmente eles recolheriam, era uma regra, era uma lei de guerra, da cidade de Jericó não deveria ser feito isso, porque aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. E a palavra maldita utilizada no hebraico é Xerém, e Xerém significa aquilo que Deus amaldiçoou, aquilo que Deus abominou. Mas é interessante porque a palavra nos diz que Deus ele permite com que as coisas da cidade sejam levadas para dentro como utensílios da casa de Deus, para a ministração do tabernáculo e das coisas do Senhor. Ou seja, aquelas coisas elas tinham que ser entregues, ofertadas a Deus. A Bíblia é clara nisso e um dos maiores historiadores do primeiro século, Flávio Joséfo, ele também faz essa afirmação, que o que se entende que Deus queria era uma oferta. Vale lembrar que Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus, então Deus estava dizendo, vocês me ofertam o fruto da conquista de Jericó e eu vos abençoarei em todas as outras conquistas. E tudo que virá a partir das demais conquistas, aí sim será de vocês. Foram dezenas de cidades conquistadas, muitas riquezas foram tomadas, mas aquela primeira cidade, aquele primeiro despojo, pertencia ao Senhor. Deus estabelece aqui, irmãos, a lei da primícia. Essa mesma lei foi evidenciada na situação de Abel e Caim. Eu trouxe esses dias no canal uma mensagem onde a palavra afirma que Abel trouxe da primícia do rebanho, mas Caim não. A palavra diz que passado alguns dias veio Caim. Ou seja, o tempo tinha decorrido e certamente ele não trouxe a primícia da sua lavoura. E quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele diz, tu sabes o que tu deveria fazer. Você sabia, mas já que tu não quis fazer, o pecado jaz à porta. Deus ele queria de Caim as suas primícias. No outro texto nós vemos que quando o Senhor envia Moisés até Faraó e diz, olha, deixa o meu povo ir, porque Israel é o meu primogênito, é a minha primícia. Faraó rejeita a ordem divina e o Senhor manda dizer a Faraó,
já que você não deixa o meu povo ir, já que você não permite com que o meu primogênito vá embora da escravidão, da servidão do Egito, eu ferirei o teu primogênito. E nós vemos isso na última praga, a praga da mortandade dos primogênitos. E isso é bem interessante porque como que Israel era o primogênito de Deus, né? Ali tinha mais ou menos uma multidão de 2 a 3 milhões de hebreus. Quando Balaão ele sobe em 4 montes para amaldiçoar Israel e acaba essa maldição se transformando em bênção, a palavra fala que ele olha e ele vê uma multidão tão grande que até o final, onde ele consegue ver, tem gente. Não se vê nenhum clarão de tanta gente que era. E aquele povo todo, aquela massa gigante, Deus chama de meu primogênito. Mas por que Deus chama de meu primogênito? Eles são filhos de Abraão. E em Abraão foi estabelecida uma promessa. Essa promessa se estendeu ao seu primogênito Isaque, que foi consagrado, oferecido ao Senhor no Monte Moriá. Embora no último minuto Deus não quisesse, não aceitasse Isaque como uma oferta, ele foi oferecido, essa era a vontade de Deus, provar ali o coração de Abraão. Essa bênção da primogenitura, ela foi dada de Isaque. Teria que ser para Esaú, mas Jacó alcançou e conquistou essa bênção. Então o primogênito de Isaque se torna Jacó, e Jacó vira Israel, e essa bênção, ela se estende a toda uma nação. Alan, o que você quer dizer com isso? Deus deve ser a nossa prioridade. Toda a Bíblia mostra isso. De Gênesis a Apocalipse, isso está claro. Quando Deus é a nossa prioridade, todas as coisas prosperam. Eu ouço uma frase comum no deserto: nada está acontecendo. Mas não é que nada está acontecendo na vida do meu marido, da minha esposa só não. Nada acontece na minha vida. Porque Deus não é a tua prioridade. Porque a sua esposa é a sua prioridade. Porque o seu marido é a sua prioridade. Quando Deus é a sua primícia, tudo vai bem, tudo acontece. Quando Jesus é questionado acerca do maior mandamento, ele sem fraquejar responde diretamente: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus é a nossa prioridade, irmãos. É um princípio poderoso do mundo espiritual. Primícias. Será que Deus tem sido a sua primícia? Será que Ele tem sido o seu foco? Porque senão, o seu deserto vai render. O nosso deserto demora, muitos desertos se arrastam, até que a pessoa entenda realmente quem deve estar no primeiro lugar, em primeiro lugar, na vida dela. Está na hora de nós revermos as nossas prioridades, de revermos os nossos conceitos e colocar em prática aquilo que Deus estabeleceu como segredos, como princípios espirituais, para que a nossa vida aqui na Terra seja bem-sucedida em todas as áreas, inclusive na questão familiar. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.